Meus irmãos, a paz do Senhor. Que noite maravilhosa, que momento glorioso, como é bom estar na presença do nosso Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus. O capítulo é o de número 3. Nós vamos estar lendo o versículo de número 16. Minha gratidão a Deus por esta oportunidade, ao nosso pastor Luciano Ferreira, um amigo, nosso presidente, pessoa que admiramos e amamos. Deus continue te honrando, pastora Luciana também, evangelista Ana Laura, uma família especial para todos nós. Obrigado, pastor, por essa oportunidade concedida. Para mim é uma honra, e o tamanho da honra também é o tamanho da responsabilidade. Um altar onde palavras de Jesus são ministradas, e todos os cultos nós somos impactados com a presença, com a palavra e com a glória de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 3, versículo 16. Já está aqui, vamos estar fazendo a leitura no texto sagrado. Está escrito assim: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Versículo 17. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém. Segundo a graça que o Senhor Deus nos conceder nesta noite, eu quero falar sobre o seguinte assunto: o céu se abriu, o Espírito desceu e Deus falou. Não esqueça, o céu se abriu, o Espírito desceu e Deus falou. Vamos repetir isso ao som de 3? Vamos lá? 1, 2, 3. O céu se abriu, o Espírito desceu e Deus falou. Quando eu abro a minha Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, em especial o capítulo de número 3, aqui está em cena o profeta João Batista. João Batista, ele apareceu no deserto da Judéia, pregando o batismo para arrependimento. Segundo as profecias do profeta Isaías, ele sabia o motivo pelo qual ele havia sido enviado. Ele era uma voz que clamava no deserto. E ele mesmo declarou: eu prego o batismo para arrependimento e vos batizo com água, mas após mim virá um que eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés, porque ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. João Batista, ele tinha uma mensagem que transformava a vida do ouvinte. Não obstante o lugar ser um deserto, mas é para ali que as pessoas iam ouvir ele pregar.
Hoje em dia, existe até mensagens diets e lights. Alguns teriam até dificuldade em congregar na igreja do pastor João Batista, porque ele aproveitava a presença dos fariseus, dos saduceus, e dizia: raça de víboras, arrependei-vos. A mensagem era uma mensagem de arrependimento. E é em uma desses cultos, dessa cerimônia de batismo, que ele está batizando. E aparece agora Jesus. E ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus se aproxima para ser batizado, mas João Batista, a princípio, ele quer recuar. Mas Jesus disse: para que se cumpra toda a palavra. Ele desce o Rio Jordão, é batizado por João Batista. Quando ele sai das águas, acontece o que nós lemos no versículo de número 16. O céu se abre, o Espírito desce e Deus, ele fala. E é nesta ocasião que ele chama os primeiros discípulos. No capítulo 2 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, Jesus vai chamar os primeiros discípulos, até porque João Batista já tinha os seus seguidores. E agora no capítulo 1, melhor dizendo, do Evangelho segundo escreveu São João, Jesus chama os primeiros discípulos. E olha o que acontece no versículo 1, no capítulo 1 e versículo de número 37. E os dois discípulos, ouvindo-no dizer isto, seguiram a Jesus. Então agora deixaram de ser seguidor de João Batista e passaram agora a seguir Jesus. Se eles estão seguindo a Jesus, subentende-se que Jesus está na frente. André e Pedro estão presentes, mas nesta ocasião, André, ele toma a dianteira e pergunta para Jesus: Jesus, aonde é a sua casa? Aonde é que estás hospedado? Jesus para, olha e diz: vem e vede. E o texto diz que eles foram e ficaram na casa de Jesus durante todo aquele dia. Por quê? Eles ficaram ali, eles não tiveram pressa de ir embora, porque aonde Jesus está é algo extraordinário, é algo maravilhoso. Ninguém tem pressa de sair da presença de Jesus. Aonde Jesus está, queremos ficar mais um pouquinho, porque a presença dele é maravilhosa. E eles conheceram a casa terrena. Eles conheceram e ficaram ali com ele, ouvindo Jesus. Se está na casa terrena, é bom. Se está num ambiente como este, é bom. Alguém vem aqui, canta, prega, a gente sente um negócio diferente, um arrepio, um dá um glória ali, o outro dá um glória lá. A manifestação do Espírito Santo acontece. O tempo passa, a gente nem vê, porque é gostoso estar aonde Jesus está. Se nessa casa terrena, se na igreja é bom, é extraordinário, imagina no dia que esta igreja for arrebatada e nós estaremos com Jesus nas mansões celestial, conhecendo a casa celestial
do lado de dentro. E um detalhe, sabe por que uma guerra do inimigo para te tirar daqui? Porque aqui você ouve coisas que lá fora outras pessoas não escutam. Porque aqui você recebe coisas que outras pessoas não recebem. Quantas vezes entramos aqui, eu falo por mim, e me considero mais frágil entre os que estão aqui, cheguei aqui dizendo, clamando por misericórdia, mas antes da bênção apostólica, estava renovado na presença de Deus. O importante é chegar na casa. Se você chegou e está no lugar certo, permaneça aqui, não saia, porque aqui é o lugar da bênção, da vitória e da glória do Senhor ser manifestada sobre as nossas vidas. O céu se abre, o Espírito desce e Deus fala. Eu não tenho dúvidas, acredito que nenhum de nós que estamos aqui temos dúvidas que Deus ainda fala. Eu não posso acreditar que alguém venha ao culto e vá embora dizendo, eu não ouvi Deus falar comigo. É necessário que os ouvidos estejam atentos. E o que foi que Deus falou naquele dia para Jesus? Este é o meu filho amado. Eu me lembro que ainda na minha adolescência, estava numa grande festividade dentro de um ginásio. E um adolescente, ele tem muitas dúvidas, muitos questionamentos, e eu tive os meus também. Eu cheguei, entrei no meio daquelas cadeiras e fiquei ali sentado, meio que escondendo atrás da pessoa que estava ali na minha frente. Mas no meio da pregação, o pregador desceu da onde ele estava, entrou no corredor, parou na fileira que eu estava e apontou o dedo para mim e começou a falar a mensagem de Deus. As lágrimas desceram, a glória de Deus foi tão grande, foi tremenda, e naquele dia eu percebi que não tem como se esconder de Deus. Diante das suas lutas, das suas guerras, frustrações, a gente chega e diz, olha Deus, vai terminar o culto, eu não quero falar com ninguém, não quero que ninguém me veja, não quero que o pastor me veja, eu não quero oportunidade, me deixa. E os olhos de Deus te acompanhando, te vendo. Pensa que está só, pensa que Deus não está olhando. Aí daqui a pouco os hinos é direcionado para o nosso coração. O louvor é direcionado para o nosso coração. A leitura bíblica é direcionada para o nosso coração. E Deus, Ele vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. E daqui a pouco aquele que estava fraco é fortalecido na presença do Todo-Poderoso. Ah, se você pode ouvir a voz de Deus nesta noite, Ele vai te ajudar, Ele vai te renovar. E olha o que Deus fala: este é o meu filho amado. Jesus recebeu esta palavra na beira do Jordão, e ele inicia o seu ministério ali. E quando ele dá início ao seu ministério aos 30 anos de idade,
A Bíblia diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com fogo, o qual ele andou por toda parte, fazendo o bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Mas Jesus, ele gostava de estar em Betânia. E um dia ele estava lá em Betânia. Capítulo 10 de João. E os judeus começou a questionar ele. Inclusive disse que ele estava falando blasfêmia. Ele foi terrivelmente atacado e queriam apedrejá-lo. Eu estou falando que os judeus quiseram apedrejar Jesus. Quem é este? O que ele está fazendo aqui? Por que ele está aqui? O que ele fala é mentira. Olha quantas coisas Jesus ouviu, e palavras de fato abate, machuca, maltrata. Mas de alguma forma o mestre, ele sustenta, se apruma, chama os discípulos e fala: vem comigo. Jesus, para onde é que o Senhor vai? Eu vou voltar para o Jordão, para o lugar aonde tudo começou. Não se importe com as críticas, ou com as palavras, ou com as pedradas, mas lembre-se do início, aonde um dia tudo começou, lá na beira do Jordão, o poderoso falando: este é o meu filho amado. Se Deus falou com Jesus, e a palavra dele está hoje sendo ministrada nesse texto, é porque ele está dizendo: você não é qualquer um. Você não é aquilo que os ímpios falam que você é. Você é o filho amado, a filha amada, e Deus tem prazer para com a sua vida. Tem dia que tem que voltar lá, viu? Tem dia que tem que voltar lá no Jordão. Todo ministério, ele nasce debaixo de oração, de consagração, de intercessão e da palavra de Deus. E a palavra de Deus que está sobre a sua vida não é palavras de maldição. Você não pode permitir que as palavras dos invejosos venham dominar a sua vida, ao ponto de você entrar em um estágio chamado depressão. Deus está neste lugar. Sinta Ele pegar na tua mão e dizer: vamos voltar aonde um dia tudo começou. Você não é qualquer um, você é o filho amado, a filha amada, e Deus tem prazer para com a sua vida. Levante a sua mão se você crê nesta palavra. Ô filho amado, ô filha amada, Deus está contigo. Segunda coisa que acontece, isso aqui é extraordinário: o céu se abre. Quem viu aquela cena, pastor Luciano? O céu aberto. Que coisa. E os céus não abrem sem propósito. O céu não abre sem propósito. Todas as vezes que o céu se abre, ele tem um propósito. Sabe no que eu creio de forma plena, com a convicção incrível? É que o céu está aberto sobre este santuário.
E as copiosas bênçãos de Deus está sendo derramada sobre as nossas vidas. Aqui é o lugar de receber bênção. Aqui é o lugar de receber providência. E Deus trabalha de acordo com a sua necessidade. E Ele te viu aqui e vai te abençoar. Irmão, levante a mão, glorifique a Deus, porque a bênção do Senhor está chegando. As copiosas bênçãos de Deus, os celeiros de Deus. Se o ímpio recebe, por que não você? Por que não nós? Há 15 dias atrás, eu recebi uma palavra aqui desse altar. O nosso pastor estava ministrando. E eu tomando posse, pegando, e crendo, e acreditando. Naquela semana eu saí, fui trabalhar. Trabalhei até 14 horas e 10 minutos de um sábado. Vim de Jacareí. Quando eu cheguei na avenida Dona Laurinda, meu carro morre, para. Meu Deus, que coisa. À noite tínhamos o compromisso de estar acompanhando o nosso pastor junto com os nossos irmãos na congregação do Paraty. Deixei meu carro quebrado em frente ao Roberto Feijó. Peguei uma carona e fui. Eu e a minha esposa e a Lília. E lá adoramos. E literalmente eu fiquei despreocupado com a situação do meu carro aqui. Chamei o Mateus e falei para ele: me ajuda, a gente vai lá. Vamos levar uma bateria, leva um cabo, vamos fazer aquele carro pegar. Mas quando eu cheguei no carro, abri o capô e tirei a tampa da correia dentada. Cadê a correia dentada do carro? Estava completamente estraçalhada, detonada. E o que aconteceu comigo é a primeira vez que eu ouvi isso. A correia de um carro, a correia dentada de um carro quebrar e não acontecer absolutamente nada com o motor. No domingo, liguei para um companheiro, amigo meu lá de Jacareí, e falei: passa na loja, no autopeça, e traz uma correia dentada que o mecânico já está aqui. E o mecânico falando assim para mim: olha, o motor já era, vai precisar fazer isso, vai precisar fazer aquilo, é válvula, você vai gastar tanto, você vai gastar X. E eu só lembrando da palavra que eu havia recebido naquela semana, e eu dizendo: eu rejeito essa palavra má que está vindo. E eu disse: troca a correia. E quando ele falou: liga o carro, bateu na chave, o carro pegou e está aí, olha, andando, viajando para a glória do nome do Senhor Jesus. O céu está aberto. Agora, se você vem aqui e não acredita no que prega, no que é ministrado, as Sagradas Escrituras abertas, o texto sendo falado, e você está no mundo da lua, você está em outro planeta, e alguns olhando o céu aberto, e você não está percebendo. O céu está aberto, e tem vitória para crente hoje aqui. Gente, indo yalamanaga soredebriondo yamanagando yalamahas. Oh, aleluia. Tem luta? Tem. Tem prova? Tem. Machuca? Machuca. Mas Satanás fica batendo cabeça.
porque ele quer te tirar da casa. Você não sai. Chega na hora do culto, se arruma, se ajeita, passa um perfume, dá um jeitinho, dá uma engraxada no sapato, e o capeta dizendo: será que ele vai? Ele não vai parar para nada, porque você chega aqui dizendo, independente da luta, Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está comigo, e o céu se abre, e a bênção do Senhor chega sobre as nossas vidas. Oh, aleluia! Quem para um crente que recebe bênção da parte de Deus? Quem para? Ninguém. É muita ingratidão para um cristão receber de Deus algo e esse mesmo virar as costas para Deus. Deus, ele está trabalhando de forma especial e poderosa, porque nós estamos na margem do Jordão, e como se estivesse naqueles primeiros dias que tudo começou. Lembra dos primeiros dias? Lembra quando tudo iniciou? Deus, ele não mudou. O homem pode mudar, as pessoas podem mudar, mas ele permanece o mesmo, e a palavra dele está de pé sobre a sua vida. A palavra de Deus está de pé sobre a sua vida. O céu se abriu, Deus falou, e o Espírito desceu. Sou assembleiano, irmão, nasci no meio disso aqui, do glória, línguas estranhas, profecia, revelação, dom de Deus. A chama que acendeu em Pentecostes, a Bíblia diz que estava todos reunidos no mesmo lugar, em oração, aguardando, perseverando. Cerca de 500 ouviram a promessa, mas 120 permaneceu. Eu creio nas palavras de Jesus, eu creio no que Jesus falou. Eu creio no que Jesus falou. O Consolador vai chegar. O Consolador vai chegar. Envia o Consolador de repente. Tem coisa que é de repente mesmo. Veio do céu o som de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, e houve línguas repartidas como de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Manando yendo yalamanagasu yadaramanagando yamarras. Se incomoda não se esse crente começar a dar glória do teu lado aí, viu? Eu tô achando que você tá muito frio. Você tá muito frio, tá muito gelado. Vai se sentir um peixe fora d'água, mas não fica assim não. Se sinta em casa, a casa é do Pai, o Espírito Santo está aqui e Ele vai te encher. Ai, Jesus da glória. Eu achei tão lindo o pastor Luciano, pastora Luciana, lá em Guarulhos, o muito digno pastor Gilberto de Paula, cantando aquela canção, e daqui a pouco começou a cantar em cânticos espirituais. Falei, gente, só não sente e não recebe quem não quer, porque tem gente que fecha o coração e meio que fica desafiando.
Eu quero ver se esse cantor vai conseguir fazer o da glória hoje aqui. Eu quero ver se esse pregador vai conseguir fazer o da glória hoje aqui. Seu coração está fechado. E o Espírito Santo está no nosso meio. E você está perdendo a bênção. O Rei dos Reis, quem comanda aqui é Jesus. E Ele está na casa. Se entrega para Ele fazer milagres e maravilhas. Tem duas coisas que eu carrego na minha memória. A primeira foi no dia que eu desci as águas do batismo. A segunda foi no dia que eu conheci a minha esposa, a Lília. Era ensaio de jovens. E eu estou no ensaio de jovens, todo alegrinho, cantando. Quando terminou o ensaio, eu piso lá fora, os meus olhos, o meu olhar cruza com o olhar dela. E ela se atreveu a sorrir para mim. Eu disse, o quê? Meio caminho está andado. E dali namoramos e casamos e estamos aí servindo ao Senhor até hoje. E a gente usa uma frase, juntos até o arrebatamento. São essas duas coisas que eu carrego na minha memória. No dia que eu fui batizado nas águas, o pastor que pregou naquela noite, ele pregou sobre a vinha de Nabote. A cantora daquela noite era a saudosa Fabiana Anastácio. Ela não era tão conhecida quanto se tornou, mas a voz era a mesma. E o pastor terminou de pregar, pastor Adeli. E quem entra cantando? Fabiana Anastácio. E que hino ela cantou? 500 graus da Cassiane. Agora você imagina o que aconteceu. E eu estava ali e eu vi que um pastor saiu no movimento, marchou, correu no corredor da igreja. Eu disse, não, isso é coisa de Deus, isso é coisa do Espírito Santo. Voltou, mas algo, um fenômeno aconteceu. Ou o céu desceu, ou a igreja subiu. Mas que a glória de Deus foi tomada. A gente chorava, lágrimas se misturavam com suor. Algo tremendo, algo poderoso. Porque o Espírito Santo de Deus faz isso. Agora tem hora que alguém dá um glória do teu lado, você se assusta. Tem hora que alguém dá uma rajada de línguas estranhas do teu lado, você fica assustado. Está assustada? O ambiente é espiritual. E à medida que a glória sobe, a glória também desce. E línguas estranhas, irmãos, edifica. Você fica segurando esse glória aí entalado, pode dar glória, pode dar aleluia, que daqui a pouco você está falando em línguas estranhas e é renovado na presença de Deus. Eu quero dizer que Pentecoste ainda nós estamos vivendo. Eu quero dizer que o Espírito Santo está no nosso meio. Eu quero declarar nesta noite, firmar estacas com esta igreja, que Jesus ainda cura, que Jesus ainda salva, que Jesus ainda batiza com o Espírito Santo e vai levar o homem para o céu. Recebe essa presença. Isso, levante a sua mão, adore e glorifique, porque você está na presença de Deus. Por favor, se coloque em pé, por gentileza. Oh, Espírito Santo de Deus. O céu se abriu.
o Espírito desceu e Deus falou. Oriamanagasso redebrion do Yalamanagasso Yandalamahas. Elebrion do Yamanagasso rei do Yamanagasso em do Yamanas. Windor Yamaragasso e delebrion do Yamahas. Adamanagando replion do Yamanagasso rei do Imihas. O céu está aberto. Deus está falando e a presença do Espírito Santo está no nosso meio. Quem pode sentir a presença do Espírito Santo? Isso, eu creio nessas mãos levantadas. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Você só não pode ir embora da mesma forma que entrou. Se entrou aqui frio, vai sair aquecido. Se entrou fraco, vai sair forte. Se entrou triste, vai sair alegre. Se entrou abatido, vai sair renovado. Barreiras caia por terra, os impedimentos já caíram por terra. Você já está na presença de Deus, e na presença de Deus nenhum mal prevalece, nenhum mal prevalece. Recebe autor. Ai, Jesus da glória. Alamanagasorei, Elemanagando, Yamanagassuri, Edelebriou, Anacanto, Yaplacanto, Yalamahai. Isso. Quem vai adorando? Quem vai adorando? Quem vai adorando? Quem vai adorando? Quem pode exaltar? Quem pode? Quem pode glorificar? À medida que você glorifica, Deus te visita. Isso. Chora. Sente a presença. Sente renovo da parte de Deus. Para aprender de ti, me dá disposição para mergulhar